Bom, vamos lá. Eu saquei o celular agora e eu tava refletindo muito sobre como é a sensação de estar no fundo do poço e aos poucos sair do fundo do poço. Eu sei bem disso. Hoje eu acordei e fiquei, né, logicamente, agradecer a Deus pela saúde, pelo trabalho, pela família, por tudo. E ao longo do dia eu vou refletir e vou falar para vocês qual é a sensação de estar no fundo do poço e enxergar uma saída. O que a gente tem que fazer para poder enxergar essa saída, né? Para poder enxergar a luz no fim do túnel, a luz no poço e tentar sair dessa situação. Então, vamos lá. Eu já tive mais de 150 mil reais em dívida. Meu nome estava no SPC e Serasa e as minhas contas bloqueadas. Foda isso, né? Teve oficial de justiça na minha casa me procurando. Um dia também que eu fui comprar uma água. Fui passar R$1,50, né? Uma água sem gás. Essas garrafinhas pequenas. Eu fui passar R$1,50 no cartão e meu cartão não passou. Tava bloqueado, cara. Que situação. Aí naquele momento eu pensei, pô, se eu não tenho R$1,50 para comprar uma água, como é que eu vou pagar 150 mil em dívidas? Eu fiquei desesperado, né? Louco. Falei, cara, agora eu tô no fundo, literalmente no fundo do poço. Eu já passei outros momentos de dificuldade, mas naquele dia eu percebi que eu tava literalmente no fundo do poço. E hoje eu vou contar pra vocês como é que eu consegui sair do fundo do poço, tá? Agora já tá de tarde, passei o dia inteiro refletindo sobre isso, né? Como que eu ia transmitir essa informação. E aí eu vou comentar aqui com vocês. Teve uma fase da minha vida que tudo começou a sair do controle. Dívidas começaram a se acumular, parcela atrasar, cartão de crédito eu não dava conta mais de pagar, tava no rotativo, as cobranças chegando, juro aumentando, cartinha chegando na porta da sua casa. E aí quando eu fui perceber já passava mais de 150 mil reais em dívida na época. Quem olha esse número, né, talvez pode pensar assim, nossa, como que alguém consegue chegar nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto. Só que quando você tá nessa situação, as coisas vão acontecendo um pouco. A hora que você vê, virou uma bola de neve. É uma dívida ali, outra colar. Mas o pior não é o dinheiro, sabe? O pior é o lado psicológico da pessoa que tá nessa situação. Quem nunca passou por uma situação assim de achar que não tinha solução, talvez não entenda. Mas quem já passou, se você já passou, você sabe muito bem como é que é. Você acorda preocupado. Dormir vira um desafio, cara. É muito difícil dormir, você não consegue. Você deita e fica pensando, cara, o que eu vou fazer da vida para poder sair disso? O seu telefone toca e você já sabe que é cobrança. Cara do céu, quantos números eu tinha bloqueado. Às vezes nem poderia ser cobrança, né? Mas a gente já pensa que é cobrança. Poderia ser operadora de Vivo, de cartão de crédito, te oferecendo algum serviço. Se bem que, na verdade, a operadora de cartão de crédito não era mais, porque eu já não tinha mais crédito nessa situação. Até quando alguém bate palma na porta da sua casa, você já fica tenso. Difícil, cara. Porque quando alguém bate na porta da sua casa, né, bate palma, pode ser cobrança, pode ser um oficial de justiça, pode ser vários fatores ou cenários relacionados à dívida. E aí, realmente, teve um dia que foi exatamente dessa forma. O oficial de justiça foi atrás de mim 1, 2, 3 vezes, não me encontrou. Graças a Deus, né? Depois encontrou, mas nesses primeiros dias aí, não conseguiu me encontrar. Teve dias muito difíceis. Teve dia que a minha refeição simplesmente, cara, era miojo. Miojo na época, o saquinho era, sei lá, R$2,80, pacotinho, né, de miojo e o ovo. E aí eu pegava o miojo e eu dividia ele em 2 refeições. Ou então, geralmente, em uma. Exemplo, como assim em uma? Eu almoçava umas 4 horas da tarde para eu preencher a fome do almoço e equilibrar a fome da janta. E deitava. Esperava as coisas acontecer. Ah, mas nesse período você não estava trabalhando? Eu estava desempregado. Fiquei desempregado e foi uma situação difícil. E aí não era escolha, é o que tinha naquele momento. Não tinha outra opção. Ou era aquilo ou era nada. Cara, assim... E teve um momento que eu pensei assim, poxa, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou sair disso? Será que eu vou morar na rua? Daqui pra pior? Eu não vou conseguir pagar o aluguel? Porque eu ainda estava recebendo umas parcelinhas do seguro.
Só que o seguro não cobria as minhas dívidas mensais. Aí realmente foi quando eu percebi que a minha vida tinha chegado no fundo do poço, tá? E eu vou contar mais coisas aí. Tem um detalhe que muita gente nem imagina. Eu tinha uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que eu comprei ela em 2009. Cara, a parcela era só R$380. Somente R$380. Isso aí a gente gasta hoje no final de semana, em um jantar. Isso é comum hoje em dia as pessoas gastarem esse valor. Mas, cara, teve um dia que foi tenso. Olha o nível que a situação tinha chegado, né? Eu não tava dando conta de pagar a parcela da minha casa. É porque eu tinha outras contas mais importantes. E aí, nesse período, foi um período que eu tomei uma decisão muito difícil da minha vida. A gente que sempre morou de aluguel, mora de aluguel, né? Hoje eu moro de aluguel. A nossa família, assim, de origem humilde. A nossa família é muito simples, né? De origem lá do Nordeste. Sem outras fontes de renda, né? Além do seu salário mensal, que era todos assalariados, inclusive eu. E aí, a decisão difícil que eu tive que tomar foi de vender a minha casa, que era financiada, porque eu não consegui pagar os R$380 de parcela. Foi isso. E aí, naquele momento, eu pensei, pô, ou eu segurava a casa, né, e continuava me afundando em dívida, ou talvez eu vendia ela, pagava o que devia ainda, o que sobrava eu ia lá e quitava umas contas minhas. E essa foi a decisão que eu tomei naquele momento. Eu tive que vender a minha casa, porque o oficial de justiça já estava atrás de mim. Eu não sabia mais o que fazer. E se a casa fosse para leilão, eu perdi o valor que eu tinha pago. Não ia sobrar nada para mim. E se eu conseguisse vender ela antes de ir para leilão, aí sim, eu conseguiria vender ela, pagava o que estava devendo, né? O restante sobrava um pouquinho e o que estava outras contas. E quais eram essas outras contas? Uma dessas outras contas era o carro. Eu tinha um carro financiado pelo Santander, que eu cheguei a atrasar mais ou menos mais de um ano, sabe? Eu acho que foi 1 ano e meio de parcela. 1 ano e meio de parcela. E aí, quem também já viveu nisso sabe como é que é. Você andar com o carro financiado, escondendo o carro, com medo de ser parado numa blitz, e a hora que eu pedir a documentação, levarem o carro. E se levasse o carro, eu nunca mais ia conseguir reaver. Não tinha como. Eu não ia dar conta de pagar aquelas parcelas. Então eu sempre vivia escondido o carro. Teve um outro momento que me marcou muito também, sabe? Foi doloroso isso. Eu tava pesquisando meu nome no Google, né? Dei um Google lá com meu nome. E aí eu tinha várias dívidas, né? Dentre essas dívidas, era um empréstimo que eu fiz pra mexer com casa, eu acho. Não me recordo bem. Inclusive, eu ainda pago esse empréstimo. Ainda pago. Falta, se eu não me engano, R$10.000 pra quitar. Da renegociação que eu fiz. E aí eu dei um Google lá no meu nome. Apareceu várias dívidas, várias coisas, processos judiciais. Tem naquele site Jus Brasil, né? Você consegue identificar processos que tem no seu nome, ou que você moveu, né? Iniciou o processo, ou que alguém moveu contra você. E aí, sobre esse empréstimo, eu vi que esse banco tinha entrado em um processo contra mim, bloqueando minha conta, pedindo né? Logicamente, pedindo para pagar. Mas dentro disso aí tava bloqueio de CNH, bloqueio da minha conta, e já tava em fase ia pra fase de execução. Cara, aí eu falei, puta que pariu, que eu vou fazer da vida agora? Teve um momento, assim, que foi muito forte. Eu fui comprar uma água dessas garrafinhas de R$1,50. Eu não tinha R$1,50 na conta, velho. A minha conta tava bloqueada. Fui lá, peguei a água, geladinha. Eu tava fazendo um trabalho na rua, pintando um muro. E aí, vou pegar uma água, né? E aí, passei o cartão lá, senhor, dá uma água. Passei o cartão, eu não tinha R$1,50 pra pagar a água, cara. Eu não tinha R$1,50, tava bloqueada. E aí, eu entrei na outra conta, bloqueada. Entrei na outra conta, bloqueada. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? O que aconteceu? Eu fiquei desesperado. E aí eu pensei, né? Se eu não tenho R$1,50 pra comprar uma água, como que eu vou pagar uma dívida de mais ou menos R$150 mil? Como que eu vou fazer isso? Assim, não sabia como escapar disso. E aí foi nesse momento que caiu a ficha, né, cara? Eu falei, porra, eu tô indignado, eu não posso deixar isso acontecer. Aqui é o fim, eu não tenho dinheiro para comprar uma água. E aí, lembrando que eu tava desempregado, né? Tava fazendo bicos por aí para tentar sobreviver e pagar algumas contas que eu tinha na época. E aí eu fui por criticidade, né? Se tomasse a minha casa na época, beleza, eu ia ter que morar de favor com alguém. Eu fui eliminando dívidas que
deixando de pagar dívidas que não eram tão importantes. Lembra, né, que eu falei que até comia um miojo na época por dia para poder equilibrar as contas e tentar sair do fundo do poço. Uma outra dívida que eu tinha enorme na época era uma dívida de cartão de crédito. Eu acho que tava mais de 40 mil reais já, sem expectativa de pagar também, né? Porque cartão de crédito, eu fui pagando rotativo, depois eu não consegui pagar o rotativo, e aí eu falei, já que eu não consegui, deixa isso aí lá rolar solto, ó, se um dia der eu pago, se não, tudo bem. E aí eu não paguei. Depois de muita conversa, quando eu consegui me recompor, né, entrar no mercado de trabalho, eu consegui negociar a conta, tinha vendido a minha casa também, peguei e aí parcelei a dívida, né? Eu sei que dos 40 mil, eu consegui pagar 25 mil. Saiu por 25 mil a dívida, parcelada em várias vezes. Consegui um emprego, vendi a minha casa, né? Agora eu tô saindo do fundo do poço. Como é que eu saí do fundo do poço? Eu consegui um emprego, eu vendi a minha casa e... o emprego a 35 quilômetros de casa. Longe pra caramba, mas eu consegui. E aí voltava, era das 14 às 20, até eu chegar em casa já era meia-noite. Isso quando o ônibus não atrasava, ou 1h da manhã. Foi difícil. E um frio Nossa, um frio lascado lá, que era um terminal ferroviário e muito pó. Cara, e essa fase da minha vida aí, ó, me ensinou muita coisa, sabe? A dívida, ela parece um monstro gigante que tá correndo atrás de você e você sem expectativa de pagar. Mas quando você começa a enfrentar uma por uma, né, você não vai conseguir pagar todas. Mas aí... começa a pagar uma por uma para cada vez, vai demorar? Vai. Começa a pagar uma por uma, né, com essa estratégia que eu tive, e aí quando você vê, você vai começando a ficar aliviado. Olha, esse mês aqui tem uma dívida de 50 mensais, né, reais mensais. Olha, agora foi 230, saí dessa dívida aí. E aí quando você vê, cara, em um ano já sai de muita coisa. Eu ficava sem cortar meu cabelo da forma que eu costumo cortar. Meu carro tinha quebrado. Dinheiro para pagar parcela, logicamente para consertar também não tinha. E aí foi quando eu comecei a enxergar que era possível sair do fundo do poço. Demorou, mas eu consegui. Se hoje você também tá passando por dificuldade, tá com nome sujo, pressão bancária, eu queria te dizer uma coisa, que isso não define o resto da sua vida, né? O que vai ser pro futuro. Para você não ficar tão louco, desesperado, que você vai conseguir sair dessa dívida. Amanhã você pode sair do fundo do poço, porque eu sei disso, eu vivi isso, cara. Eu vivi isso. Queria te fazer uma pergunta. Você já passou por um momento difícil na sua vida financeira? Comenta aqui embaixo do vídeo se você passou, se você passa. Eu respondo seu comentário, eu tento te ajudar de alguma forma. Eu queria saber quantas pessoas que estão aqui já tiveram que recomeçar do zero, já quebraram, já faliram, seja ela como CPF, como CNPJ. E se você tiver passado por isso em algum momento da sua vida, escreve aqui, eu vou sair dessa. Escreve aí que a gente comenta sobre essa situação que você está vivendo, que sair do fundo do poço é possível. Eu vivi isso.